Hoje vou relatar um dos casos mais impactantes já registrados no mundo. Ocorreu na Argentina, mais especificamente no bairro de Vila Urquiza, a poucos quarteirões de Saavedra, na capital Buenos Aires. Na madrugada de 27 de março de 2000, um morador, alarmado e inquieto com estranhos barulhos, decidiu acionar a polícia. Quando os agentes chegaram, se depararam com uma das cenas mais aterrorizantes possíveis. Algo que parecia saído diretamente de um filme de horror. O que eles estavam prestes a testemunhar ia além da compreensão humana. 3 pessoas cometeram um ato insano. Entre elas, uma mulher obesa, que mal conseguia se mover. Suas pernas estavam inchadas. Cada passo era um desafio, agravado por varizes e uma doença silenciosa que a consumia lentamente, sem trégua, até levá-la ao fim. Alguns especulam que talvez este fosse o ponto de partida para tudo o que aconteceu depois com a família Vasques. Muitos moradores da região preferem apagar da memória os acontecimentos daquele apartamento em Vila Urquiza. Até os novos inquilinos, que se mudaram para lá anos depois do episódio macabro, evitam saber detalhes do que ocorreu entre aquelas paredes. Juan Carlos Vasques, junto com suas 2 filhas, Gabriela e Silvina, alugou o imóvel e assegurava que algo maligno habitava ali. Segundo eles, a casa estava possuída pelo próprio Satanás. Passaram-se mais de 20 anos, e ainda hoje ninguém quer tocar no assunto. Até mesmo especialistas, advogados, policiais e funcionários públicos que estiveram envolvidos na investigação se recusam a comentar. Todos alegam estar protegidos por um acordo de sigilo, justificado como uma medida para preservar a sanidade mental de quem presenciou aquela cena horrível. O caso entrou para a história criminal com o nome de As Irmãs Satânicas. Na madrugada de 27 de março até o final da manhã, os vizinhos ouviram barulhos constantes. Gritos, cânticos, rezas e vozes perturbadoras ecoavam sem cessar. Todos esses sons vinham de um apartamento localizado na rua Manuela Pedraza, número 5873. Algo despertou a atenção de todos na vizinhança. O que estava acontecendo era simplesmente inexplicável. A tensão crescia até que alguém, incapaz de suportar mais, pegou o telefone e chamou a polícia. Os agentes da 49ª Delegacia chegaram ao local e, ao olhar pela janela, se depararam com uma cena chocante. Um ritual macabro em pleno andamento. Uma jovem que mais tarde seria identificada como Silvina, de 21 anos, golpeava freneticamente um homem mais velho com uma faca. Era seu próprio pai. Os policiais agiram rapidamente, invadindo o local à força enquanto notificavam o tribunal responsável na época, sob comando de Júlio César Corvalán de la Colina. Um dos agentes descreveu a cena como algo aterrador. Os 3 estavam completamente nus, cobertos de sangue. Gabriela, a irmã de Silvina, tentava se cobrir minimamente com uma mini-saia. As 2 jovens gritavam de forma desesperada: "Satanás está aqui. Ele já saiu e agora está dentro dele." Mesmo policiais experientes, acostumados a lidar com crimes violentos, afirmaram jamais ter presenciado algo tão horrível. O cenário era sombrio e traumatizante para qualquer um. No final da escadaria, em um quarto mal iluminado, as 2 irmãs, pálidas e banhadas em sangue, olhavam fixamente para os restos de seu próprio pai, agora morto. Seu corpo estava dilacerado, com pedaços espalhados pelo chão. Livros de ocultismo, volumes de magia branca e negra, além de escritos sobre São Bento, um santo conhecido por sua conexão com exorcismos e a luta contra o mal, estavam espalhados pelo ambiente. Para completar a cena macabra, uma Bíblia aberta e um espelho quebrado estavam posicionados de forma enigmática. Quando 4 policiais da brigada entraram no apartamento, Silvina começou a gritar. Segundo testemunhas, sua voz mudou, soando como a de um homem. Nesse instante, a figura de sua mãe, uma mulher obesa e de aparência perturbadora, foi invocada de maneira inexplicável. Foi então que algo extremamente estranho aconteceu. Quando um dos policiais tentou algemar Silvina, uma força invisível o lançou para trás, arremessando-o a 2 ou 3 metros de distância. Nenhuma explicação lógica foi encontrada para o ocorrido, e o episódio foi mantido longe do conhecimento público. Silvina e Gabriela foram imediatamente transferidas para o Hospital Pirovano, onde continuaram em estado de transe,
gritando que estavam sendo perseguidas por espíritos malignos de Lomas, localidade do Mirador, de onde a família Vasques tinha suas primeiras origens conhecidas. Os moradores mais antigos de Lomas lembram que a família Vasques havia se mudado do interior do país para a capital no início dos anos 70. Juan Carlos, o pai, era descrito como um homem tranquilo, que todas as manhãs saía cedo para trabalhar, pedalando sua bicicleta. Quanto às filhas, as lembranças são mais abundantes. As duas irmãs estudaram juntas na escola primária do bairro e eram vistas como garotas normais, simples e reservadas, pelo menos até os últimos meses de vida de sua mãe. Essa mulher, Aurora Gamarra, continua sendo uma figura envolta em mistério, cuja presença e influência parecem ter marcado para sempre a história sombria dessa família. Desde então, a família mantinha um pequeno quiosque no bairro, mas a obesidade e o diabetes atormentavam a matriarca, até que, no meio da madrugada, ela sofreu um ataque cardíaco fatal. Sua morte marcou uma reviravolta para os Vasques, que se mudaram para outro lugar pouco tempo depois. A partir desse momento, se tornaram cada vez mais reclusos, raramente saindo ou interagindo com vizinhos. Um amigo de Gabriela, chamado Fabian, relatou que o pai se tornara extremamente agressivo com a filha, tratando-a de maneira cruel. Sua irmã a culpava diretamente pela morte da mãe. Em 1997, de forma repentina e sem qualquer explicação, os três deixaram o local às pressas, como se estivessem fugindo de algo ou de alguém. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele ano, nem o motivo exato dessa mudança repentina. Já estabelecida em uma nova residência, a família Vasques continuou vivendo isolada, quase invisível para os demais moradores. Silvina parecia cada vez mais aflita e dizia que ela e sua família estavam sendo perseguidos por espíritos e entidades malignas desde a morte de sua mãe. Acreditando estar sob ataque de forças sobrenaturais, ela mergulhou no mundo do ocultismo em busca de proteção contra essas presenças que, segundo ela, queriam destruí-los. Sem encontrar uma solução definitiva, Silvina procurou ajuda na paróquia de Santa Maria de Los Angeles, em Saavedra. Ali, foi recebida por um padre que a aconselhou a purificar a casa com água benta e rezar constantemente. No entanto, ela não se deu por satisfeita e decidiu procurar outro tipo de auxílio. Foi então que conheceu um lugar que, mais tarde, se tornaria uma peça-chave nas investigações sobre o caso: o Centro Alquimista Transmutado, dirigido por Sérgio Echeverria. Esse local foi amplamente divulgado na época, pois era muito mais do que aparentava. Tratava-se essencialmente de uma seita que oferecia cursos sobre diversos ramos da magia e comercializava produtos inusitados, como tapetes feitos de pele humana, pastas para supostamente purificar corpos e almas, além de kits para a realização de rituais específicos, os quais apenas eles tinham permissão para vender. Muitas figuras conhecidas frequentavam o centro, participando de aulas e encontros místicos. Silvina passou a frequentar o local regularmente, convencida de que ali encontraria a resposta para seus tormentos. Logo, começou a influenciar o pai e a irmã a seguirem o mesmo caminho. Os três estavam desgastados e apavorados, certos de que forças sombrias os perseguiam sem descanso. A partir desse ponto, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Seguindo as orientações do centro, começaram um ritual de purificação, banhando-se diariamente em uma substância misteriosa fornecida pela seita. Durante 20 dias, mantiveram essa prática, até que algo deu errado. Segundo Gabriela, no 20º dia, um espírito teria possuído Silvina. Ela parou de se alimentar, dormia pouquíssimo e afirmava que os espelhos precisavam ser destruídos, pois, ao olhar para eles, via o rosto do demônio refletido. Desesperadas, as irmãs decidiram questionar Jorge Eduardo, proprietário do apartamento, sobre o passado do imóvel. Queriam saber se alguém havia morrido ali, pois estavam convencidas de que algo maligno habitava o lugar. O dono, no entanto, garantiu que não havia nenhum histórico trágico associado ao imóvel. Antes deles, o apartamento havia sido apenas uma oficina de polimento de vídeo. Mas isso não os convenceu. Ao contrário,
só aumentou ainda mais o pavor que sentiam. Nos últimos dias de março de 2000, os três se isolaram completamente, realizando rituais diariamente. Cobriram as janelas com sacos de lixo para impedir a entrada de luz e passaram a dormir juntos no mesmo cômodo, alegando que essa era a única forma de se protegerem durante a noite. Entre os dias 26 e 27 de março, os três ingeriram um líquido purificador fornecido pelo Centro Alquimista Transmutado. Assim que beberam, começaram a vomitar violentamente. Durante horas, permaneceram recitando o mesmo salmo da Bíblia repetidamente. Posteriormente, análises comprovaram que a substância ingerida não era nada além de um forte produto de limpeza. Na manhã de 27 de março, Juan Carlos quebrou o último espelho da casa. Logo em seguida, começou a vomitar sangue. Esse foi o ponto de ruptura. Silvina estava convencida de que seu pai havia sido possuído pelo diabo. Nesse instante, as duas irmãs entraram em estado de frenesi, gritando orações em um tom cantado. Golpes e barulhos violentos ecoaram pela casa. Isso continuou durante toda a madrugada do dia 26, atravessando a manhã do dia 27 até o meio-dia, quando finalmente alguém decidiu chamar a polícia. Os moradores da vizinhança estavam atentos àquela situação alarmante, pois os sons que vinham do apartamento eram intensos e inquietantes. Dentro do local, iluminado apenas pela fraca luz ambiente, Silvina empunhava uma faca grande, dando início ao que seria o ritual final. Com extrema lentidão, ela começou a cortar e arrancar pedaços da pele do próprio pai, alegando que ele estava oculto dentro de um corpo estranho, como se fosse uma boneca ou um invólucro vazio. Ela queria, de forma literal, descascá-lo para trazer seu pai de volta. Foram aproximadamente 150 golpes de faca, entre cortes superficiais e ferimentos profundos. O golpe final, o que determinou sua morte, foi um corte preciso na jugular, próximo ao pescoço. No entanto, um dos aspectos mais perturbadores desse caso é que especialistas indicaram que Juan Carlos não apenas estava consciente durante o ataque, mas também parecia ter se entregado voluntariamente ao que estava acontecendo. Para Silvina e Gabriela, aquele ato não era um assassinato, mas sim um exorcismo. Os relatos dos policiais que entraram no local descreveram uma cena assustadora. Os restos mortais de Juan Carlos estavam espalhados pelo cômodo, seu corpo havia sido dilacerado e partes dele haviam sido arrancadas. Um de seus lóbulos da orelha estava mutilado e havia marcas de mordidas em seu rosto e peito. Além disso, um pentagrama esotérico desenhado com sangue cobria parte do seu corpo, formado por cortes feitos com a lâmina da faca. Os peritos concluíram que a maioria dos ferimentos e cortes foram superficiais, o que indicava que as filhas não queriam apenas matá-lo, mas sim libertá-lo da entidade maligna que acreditavam possuir seu corpo. Em seu depoimento, Silvina declarou: "Papai se entregou como um cordeiro. Eu comecei a cortar sua pele para libertá-lo. Descasquei ele como uma boneca para enxergar meu pai novamente." Durante o ritual, as duas estavam em um estado de transe profundo, completamente fora da realidade. Mesmo quando foram interrompidas, continuaram gritando freneticamente. Entre as frases ditas por Silvina, uma delas chamou a atenção dos policiais presentes. "Reze por mamãe. Mamãe, nós vamos vingar você. Satanás estava no papai, agora ele está nele." Enquanto dizia isso, agitava os braços, como se estivesse tentando afastar entidades invisíveis ao seu redor. Após serem contidas, as irmãs foram imediatamente encaminhadas ao Hospital Pirovano, onde passaram por avaliações psiquiátricas e psicológicas. Lá, permaneceram internadas sob custódia, sendo constantemente monitoradas pela equipe de saúde mental. A psicóloga Maria Emília Bertuzzi, que as examinou, relatou em juízo que Silvina tinha delírios religiosos, não parava de cantar hinos e repetia frases como: "Senhor, eu te amo, Senhor, eu sei que foi Satanás." Ela também afirmava com convicção que seu pai estava possuído e que, ao expulsar Satanás de seu corpo, o espírito maligno havia se transferido para sua irmã. Gabriela, a mais nova das irmãs, teve que ser amarrada a uma maca e medicada, pois apresentava uma força descomunal,
e entrava repetidamente em estados de delírio e convulsões. Em meio às alucinações, ela balbuciava frases desconexas, afirmando que alguém dentro do quarto do hospital estava possuído, dominado por uma entidade. Após alguns dias internadas, os médicos recomendaram que as irmãs fossem transferidas para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. O juiz Corvalan de la Colina então determinou a remoção de Silvina e Gabriela para a Unidade 27, que na época era um pavilhão especial dentro do Hospital Neuropsiquiátrico Moiano. Com o passar do tempo, as investigações chegaram à conclusão de que Gabriela, a irmã mais velha, não teve participação ativa no crime. Os psiquiatras avaliaram que ela foi diretamente influenciada por Silvina, já que quando estavam juntas, estariam em um estado de delírio coletivo, resultando na explosão psicótica que levou ao ritual mortal. Os laudos periciais também indicaram que a morte de Juan Carlos foi um homicídio, mas aparentemente consentido pela vítima, uma vez que ele próprio teria se entregado ao ritual de forma voluntária. Além disso, grande parte dos ferimentos foram feitos enquanto ele ainda estava consciente e em pé. Após diversas avaliações, o juiz determinou que as irmãs não podiam ser responsabilizadas criminalmente, pois não tinham capacidade mental para compreender a gravidade de suas ações. Ficou evidente que Silvina era a mais comprometida psicologicamente e foi a responsável direta pelo assassinato. Mas por não estar em condições de discernir a realidade, não poderia receber uma condenação tradicional. Por outro lado, Gabriela foi considerada inocente, pois ficou comprovado que não participou diretamente do crime. Ainda assim, ambas foram mantidas internadas separadamente em instituições psiquiátricas. Com o tempo, Silvina recebeu alta da Unidade 27 em 2003 e retomou seus estudos na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires. Gabriela, por sua vez, gradualmente recuperou sua estabilidade mental e emocional. Construiu uma nova vida. Teve uma filha com um companheiro. Mas, ao descobrir o passado macabro da mulher, ele optou por abandoná-la. Atualmente não se sabe o paradeiro das irmãs Vasques. Esse caso, sem dúvida, entrou para a história como um dos episódios mais perturbadores já registrados na Argentina. Uma sequência de eventos trágicos, envoltos em misticismo e supostas forças sobrenaturais, que levaram essa família ao limite. Será que os espíritos e demônios que elas acreditavam perseguir ainda as acompanham? Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Queremos saber sua opinião sobre esse caso sinistro. Se tiver informações adicionais, compartilhe com a gente. Juntos, podemos explorar ainda mais esse mistério sombrio. Até o próximo vídeo.